Bom, bom dia a todas e todos. Fiquem tranquilos, eu não tenho nenhuma apresentação em PowerPoint, tá? Então, vou fazer uma introdução bem rápida sobre o que a gente vai discutir no próximo painel, no próximo bloco. Eu queria iniciar essa apresentação, essa introdução, dizendo de um conceito simples de ESG, que é o conceito que a gente debateu no Fórum Econômico Mundial do ano passado, né? Um conceito bem simples, né? E que, para mim, é um conceito que ele continua sendo muito vivo, e, através dele, eu acredito que as empresas deveriam desenvolver as suas estratégias. Então, o conceito simples é esse, ESG, né? E is about the planet, S is about the people, and G is about how you exercise your power. Esse conceito do G é muito poderoso, né? Porque muitas vezes a gente enxerga o G do ESG como a forma como a gente se organiza como empresa, uma empresa de capital aberto, uma empresa listada, uma empresa fechada, como é que tu tem teu conselho, como é que tu organiza os teus comitês, né? Mas no fundo, esse conceito do G, de como você exercita o poder, né? De como você exercita a tua reputação, a tua marca, de como você transforma o teu poder econômico em iniciativas concretas e reais para mudar a sociedade, isso é uma escolha que cada empresa deveria fazer, que cada setor deveria fazer. E o fato é que, no pós-pandemia, a pressão dos stakeholders, de forma geral, a pressão dos shareholders, ela se reduziu muito no que diz respeito ao ESG, muito. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, nós do setor de aço, as empresas, de não aceitar que essa pressão que se reduziu muito, ela possa tirar o nosso desejo, a nossa motivação, da gente continuar contribuindo de uma forma muito decisiva para a sociedade de forma geral. Estou muito curioso, na próxima semana, eu vou estar em Nova York, num evento anual da Latam, conversando com vários investidores da nossa empresa, para ver o posicionamento que eles vão ter do ponto de vista do ESG. Porque é muito interessante, ali antes da pandemia, por volta de 2019, eu comecei a perceber uma mudança muito grande, que quando eu ia conversar com os nossos investidores estrangeiros, né, e fundos grandes, aí, muitos conhecidos, né, BlackRock, Contrarian Capital, eu comecei a perceber uma mudança muito grande no que diz respeito à preocupação desses grandes fundos internacionais no tema do ESG. Então, era muito comum que tu ia nessas reuniões e esses investidores, inevitavelmente, começavam te perguntando perguntas tradicionais de negócio, teus resultados financeiros, market share, preço. E eu comecei a perceber uma mudança que muitos desses investidores iniciavam os seus questionamentos, as suas perguntas, com temas de ESG. Então, perguntas de quantas mulheres tinha no conselho de administração. Comecei a ver perguntas que eu não via, nunca tinha visto, sobre número de acidentes de trabalho. Então, naquele momento, falei, existe uma mudança muito grande em curso, né? De fato, cada vez mais os investidores vão tomar suas decisões de investir nessa empresa ou naquela empresa, baseado na tua gestão dos temas ESG. E no pós-pandemia, esse tema recuou muito, tá? Minha última ida para falar com investidores em Nova York, no mês de maio, que é uma semana muito tradicional das empresas latino-americanas nos Estados Unidos para tratar com investidores, eu não recebi uma pergunta sequer de temas de ESG. Então, isso para mim é uma comprovação de como no pós-pandemia, por tudo que está acontecendo no mundo, todos os conflitos, toda a questão energética, que existe uma redução de pressão do ponto de vista desses temas. Mas cabe a nós o compromisso de a gente não deixar isso acontecer. Não é à toa que agora no Fórum Econômico Mundial, em Davos, em janeiro, né, do dia 19 a 25, o tema principal do Fórum Econômico Mundial vai ser Rebuilding the Trust, né? Então, um desejo das 2.500 pessoas que vão estar lá, governos, ONGs, ONGs, que restabelece essa questão do trust, da reputação, da confiança, que ela foi reduzida no pós-pandemia. Eu acredito que os temas do E, do planet,
da descarbonização, da transição energética, de certa forma, elas já estão bem direcionadas. Os desafios são grandes. A gente vai ter a oportunidade de debater um pouco aqui na sequência, né, no segundo painel. Mas, de certa forma, os temas já estão direcionados, os desafios já estão colocados. De como nós vamos fazer para descarbonizar o setor, os temas de recirculação de água, os temas de coproduto. O S, que é o relacionado à nossa contribuição para a sociedade, o que a Carol aqui no início comentou, esse é um tema que, para mim, ele é um tema que ainda nós não conseguimos compreender o risco que as empresas têm do ponto de vista de imagem. Um erro na tratativa de um tema relacionado à temática do S, do ESG, ele tem a condição de, do dia para a noite, ele acabar com as empresas, acabar com qualquer empresa, acabar com o nosso setor. E, ao mesmo tempo, a gente não compreendeu ainda, no meu ponto de vista, o quanto nós podemos evoluir, o quanto nós podemos entregar valor para a sociedade, o quanto nós podemos entregar valor para os nossos colaboradores e colaboradoras, se a gente fizer uma gestão adequada da temática que está abaixo do S e do ESG. Não é à toa que a gente escolheu aqui, nesse próximo painel, para a gente discutir um pouco isso. A temática do S ela é muito complexa, ela é muito profunda. Eu admiro muito alguns pensadores de estratégia, né? Uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido na minha vida é o Peter Drucker. Peter Drucker foi um grande pensador de estratégia, é tido como pai da administração. Ele teve longevidade, Peter Drucker, que nos deixou por volta de 2005. E ele construiu pensamentos, frases acadêmicas de administração, de gestão, que até hoje continuam nos acompanhando. Foi o Peter Drucker, por exemplo, que disse que a única fonte sustentável de lucro é o cliente. Ele também nos disse, né, nos seus pensamentos, né, ele usou uma frase que culture eats strategy every morning for the breakfast. Que cultura deveria vir sempre antes da estratégia. No mundo de muita complexidade, de muita mudança, no meu ponto de vista, os temas de cultura, de liderança de pessoas, as empresas, as organizações, os setores, que cuidarem bem disso, vão dar um passo muito grande no que diz respeito ao seu destaque, ao seu avanço com relação à competição com outros setores, dentre as empresas. Porque nós estamos no mundo atual que tudo ficou muito fácil do ponto de vista de copy and paste, de copiar. O mundo está muito líquido, é muito fácil levantar capital, é muito fácil atrair dinheiro. Com capital é muito fácil construir uma fábrica, comprar um negócio, contratar pessoas, contratar tecnologia. Em pouco tempo, a gente consegue colocar um negócio de pé e rodando. Mas, no meu ponto de vista, a única coisa que não é copiável chama-se cultura, liderança e pessoas. Isso não é copiável. Isso cada empresa tem a sua, cada uma vai construir. E a forma como cada uma faz a gestão da cultura, da liderança das pessoas, no meu ponto de vista, é o maior diferencial estratégico que uma companhia pode ter no futuro. E não é à toa que, para nós, no setor de aço, tratar dessa temática de S ela é muito importante. Porque nós temos uma capacidade única de contribuir para a sociedade com a riqueza, com a capacidade que o nosso setor tem. Então, dentro desses temas do S e do ESG, nós trouxemos, por exemplo, eu comentei no início ontem, no meu discurso, de todos os temas relacionados à segurança do trabalho. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade assim, e eu tive essa oportunidade, isso foi transformacional para mim, de um dia você visitar uma família de um colaborador, colaboradora da sua empresa, que perdeu a vida no acidente de trabalho. Tu ir na casa da pessoa e dar a notícia para a família que a sua empresa não foi capaz de garantir a segurança do pai ou da mãe de família na tua empresa, e tu tem que dar essa notícia para uma família. Aí tu entende o impacto que é, o impacto que nós provocamos na vida das pessoas quando a gente tem um acidente de trabalho. Então, eu comentei assim que é muito chocante, assim, é muito difícil hoje a gente ver estatísticas como essa que a gente vê no Brasil, de 600 mil acidentes de trabalho ano passado, nesse país. 2.500 pessoas perderam as suas vidas no ambiente de trabalho. A cada 3 horas, uma pessoa perde sua vida. Então, a segurança do trabalho é um tema muito relevante dentro do S do ESG, muito relevante. No Summit do ano passado, em Monterrey, nós tratamos o tema diversidade e inclusão. A importância de cada vez mais nós darmos oportunidades iguais a todas as pessoas.
independente do gênero, independente da raça. Isso para nós é muito relevante também no setor, porque ele abre perspectivas, não só de reputação, mas a gente dá oportunidades, como eu comentei, iguais a todas as pessoas. Existe um tema que tem me preocupado muito também no pós-pandemia, que é um tema chamado saúde mental. Esse tema me preocupa já há muitos anos. Mesmo antes da pandemia, a gente começou na Gerdau, a gente medir indicadores relacionados à saúde mental das pessoas. Esse é o maior mal do século, é a doença mental. O número de pessoas hoje que trabalham com a gente, que estão com depressão, que estão com ansiedade, que estão com algum tipo de problema financeiro que impedem eles de estarem com a cabeça totalmente focada nas suas atividades. Imagina uma pessoa que está operando uma ponte rolante de aço líquido numa cearia e ela está com um problema na sua filha de depressão ou está com um problema financeiro. Como é que a gente pode garantir uma segurança no ambiente de trabalho se a pessoa não está ali concentrada naquilo que ela deveria fazer e está preocupada com outros problemas? A gente mede esses indicadores há algum tempo e é impressionante a deterioração no que diz respeito, por exemplo, à saúde mental, especialmente nos Estados Unidos, nas nossas operações, no que diz respeito ao uso de opioides, ao uso de drogas. É impressionante o crescimento disso dentro das empresas, como uma fuga das pessoas dos problemas do dia a dia. Os problemas financeiros do dia a dia, por uma má gestão do orçamento das pessoas, ela tem provocado muita ansiedade e muitos problemas no dia a dia. Eu não sei se vocês sabem, anualmente no mundo, 700 mil pessoas suicidam, tiram as suas próprias vidas. Aqui no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa morre, se suicida no Brasil a cada 45 minutos. De cada 10 pessoas, 4 pensaram em tirar a vida nos últimos anos. 40% das pessoas tiveram pensamentos suicidas nos últimos anos. Isso para mim é muito chocante, né? Então, como a gente cria uma cultura nas nossas empresas, onde as pessoas possam sentir a vontade de pedir ajuda, criar um ambiente de segurança, onde as empresas possam ser de fato, possam contribuir para a gente melhorar a qualidade da saúde mental. Coisas como essa estão dentro do ESG, estão dentro do S, e para mim cada vez mais a gente tem que dar suporte, a gente tem que ser um setor de destaque para a gente tratar e trazer esses temas. Mas o painel que a gente vai trazer daqui a pouco, ele vai tratar outros temas que são muito relevantes também, o tema da habitação. Ontem à noite a gente estava no jantar, estava festejando, estava bailando, né? Estava confraternizando. Nessa última noite, 50 mil pessoas dormiram na rua na cidade de São Paulo. 50 mil pessoas dormiram nas ruas, porque não tinham onde dormir na cidade de São Paulo. No Brasil, hoje, 27 milhões de famílias não têm um lar, não têm onde dormir com qualidade. Não tem um saneamento, não tem água, não tem esgoto, não tem um teto. 27 milhões de famílias. E nós produzimos rebar, produzimos vergalhão, estamos no setor de construção civil. Qual que é o nosso papel em mudar essa realidade? Então, um pouco que nós vamos debater daqui a pouco é nosso papel social, com toda a reputação, com toda a história que nós temos, de como é que a gente pode usar tudo que a gente construiu até então para tentar mudar a realidade das pessoas, mudar a realidade dos países. Então, eu não queria deixar ninguém triste com os números que eu trouxe, mas queria motivá-las para que a gente possa lançar um outro olhar para o ser humano. Aquelas pessoas que trabalham com a gente, aquelas pessoas que são os nossos parceiros, os nossos clientes, os nossos chatarreiros, os nossos fornecedores. Como é que a gente pode lançar um olhar cada vez mais profundo para a sociedade? Porque o tempo passa, né? E a gente tem que deixar um legado, né? O setor tem que deixar um legado, as empresas precisam deixar um legado. Então a gente trouxe esse tema para ser discutido hoje, porque cada vez mais a gente entende que nós, do setor de aço, temos a responsabilidade, precisamos ter o protagonismo de mudar a realidade social das comunidades, dos locais onde a gente atua. Então eu não trouxe PowerPoint, porque não preciso de PowerPoint para poder falar isso.
Queria deixar, então, um grande incentivo para que nós, juntos, possamos fazer melhor, possamos fazer mais do que a gente vem fazendo nos últimos anos, porque tem toda uma sociedade que precisa, que depende de nós. Eu tenho certeza de que quanto mais fizer, mais o G do ISD, mais a nossa reputação, ela vai se traduzir em melhora de resultados. Então, queria deixar esse pedido, esse recado, e queria, não sei onde a Carol, se tu está aí de volta, queria voltar aí a palavra para você. Não estou conseguindo ver se a Carol está ali, mas voltar a palavra para você, Carol, já para a gente organizar o painel. Então, muito obrigado a todas e todos aí por escutarem as minhas palavras iniciais. Um abraço.